Vamos então iniciar a conferência sobre Direitos Humanos e Segurança Internacional. Queria primeiramente agradecer a vossa presença, tal como a presença dos nossos ilustres oradores. O Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, doutor em Direito, na especialidade de Direito Público, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É também professor catedrático da Nova Direito, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, como também autor de diversos manuais de direito, bem como diversas publicações jurídicas. Também como orador temos o Sr. Professor Dr. Nuno Magalhães, licenciado em Direito. Sr. Professor Nuno Magalhães, licenciado em Direito. Professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, Centro Universitário de Lisboa, onde leciona, entre outras, a Unidade Curricular de Direito Internacional Público. O Sr. Professor foi também Secretário de Estado da Administração Interna com a tutela dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Vamos então iniciar a conferência. E na altura não acabou com o CEF. Não, desde logo o grande mérito. Exatamente. É o que a pessoa não fez de mal. Exatamente. Sim, senhor. Então, bem bom. Então, muito boa tarde a todas e a todos, julgo que nos estão a ouvir. Também temos uma assistência também por via telemática e, portanto, dou as minhas boas-vindas, apresento as minhas saudações, o gosto de aqui estar, uma vez mais na Universidade de Lusófona, onde já fui professor durante algum tempo. Isso nos últimos anos não tem acontecido, mas o futuro só a Deus pertence e, portanto, não sabemos o que é que pode acontecer. Mas só podia aceitar este convite, com muito gosto, da Elsa Lusófona Lisboa, para aqui vos falar sobre direitos humanos e segurança internacional. E também nesta ocasião cumprimento a senhora moderadora e toda a equipa, aqui está, e dar-vos os parabéns por estas iniciativas. Acho que é isto que também preenche uma verdadeira universidade. A universidade não é apenas uma máquina de dar aulas ou de fazer exames, é também uma instituição onde há uma comunidade que reflete sobre assuntos da vida, não sendo aqueles assuntos estritamente escolares, ou seja, aquela matéria que sai para o exame. É que a vida escolar não se resume à matéria que sai para o exame. Há muitas outras coisas que nós devemos cultivar e é isso que nos diferencia digamos, de estudantes universitários de meros técnicos de aprendizagem, assim como uma coisa é ser jurista, outra coisa é ser técnico de leis. São duas coisas distintas. Também gostaria de cumprimentar o professor Nuno Magalhães, que eu já conheço há muito tempo e tenho saudades realmente de o rever, agora já estou a matar saudades. Foi meu colega, ou eu fui colega dele, porque ele durou bem mais tempo como deputado da Assembleia da República. No caso, coincidimos na legislatura, na 10ª legislatura, entre 2009 e 2011, aliás, que terminou subitamente a bem de Portugal com uma dissolução do Parlamento, mas depois o Dr. Magalhães continuou em várias funções, uma delas já foi aqui referida. E, portanto, é com muito gosto também que o revejo e que lhe dou também os parabéns por tudo aquilo que tem feito e também como todo o seu percurso, como percurso também de natureza política. Cabe-me aqui começar esta nossa conversa e dentro deste tema, Direitos Humanos e Segurança Internacional. E talvez eu aqui sugerisse primeiro um enquadramento sobre a matéria de direitos humanos no direito internacional e em geral, porque às vezes falamos tantas vezes em direitos humanos que nos perdemos um pouco e não sabemos onde está a sua origem e como foi a sua evolução e qual hoje a parte dos direitos humanos que tem que ver diretamente com as questões da segurança internacional, que de facto é uma realidade nova. Digamos que a segurança é a grande questão do século XXI e é uma realidade nova. Ora, os direitos fundamentais, quando falamos de direitos humanos, normalmente referimos ao aspecto do direito internacional público. É uma realidade muito antiga, vem com o início do constitucionalismo. Portanto, quando começaram a aparecer as Constituições escritas, quando o Estado se organizou de uma forma completamente diferente, e, portanto, surgiu o chamado Estado Constitucional, ou Estado de Direito, isso significou que esse Estado também passou a reconhecer direitos fundamentais das pessoas. E, portanto, as pessoas deixaram de ser súbditos, passaram a ser cidadãos e passaram a ser titulares de um conjunto de direitos que foram também fruto de uma longa reflexão político-filosófica, mas que teve como última camada, digamos assim, o iluminismo, que permitiu a construção filosófica da categoria de direitos humanos como direitos naturais, direitos inerentes à pessoa humana, direitos imprescritíveis, direitos indisponíveis, tudo isso faz parte do léxico próprio do iluminismo.
E depois isso, quando passámos a ter as constituições escritas, o que foi natural foi passarmos desses direitos, que eram direitos natural, que o Estado apenas deveria reconhecer e não criar, passar esses direitos, digamos, à forma escrita, ou seja, apresentá-los em declarações. E é por isso que, nessa altura, os direitos que começaram a ser reconhecidos, até foram reconhecidos, no caso, quer da Revolução Norte-Americana, que foi anterior à Revolução Francesa, quer no caso da Revolução Francesa, precisamente esses direitos até foram reconhecidos de uma forma curiosa, através de uma declaração. Aliás, declaração que em si até nem sequer tem uma força jurídica especial. Apenas um ato do poder positivo, neste caso de um Parlamento ou de um povo que faz uma revolução, que faz uma declaração a dizer que as pessoas têm estes e estes direitos. Primeiro, a Declaração de Direitos da Virgínia, na Revolução Norte-Americana, da Independência Norte-Americana, e depois a mais famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, na França. Acho que foi o primeiro texto saído da Revolução Francesa, porque a primeira Constituição só seria feita mais tarde, em 1791. E, portanto, isto tudo na lógica do tal jus-racionalismo, do reconhecimento desses direitos. A partir daí, foi sempre um processo contínuo. Claro que nós estávamos no período liberal, que tinha características muito diferentes daquilo que mais tarde deveríamos a ter no período do Estado Social. Os direitos foram evoluindo, nós costumamos fazer essa referência através das novas gerações de direitos que foram aparecendo. A primeira geração foram esses direitos básicos, as liberdades públicas, as garantias em matéria criminal e processual criminal, a não aplicação retroativa da lei penal, a não transmissão das penas dos pais para os filhos. Quando o pai, por exemplo, tivesse morrido antes de expiar a pena, o filho tinha que acabar de expiar a pena. Já viram que rica herança que o filho tinha desse pai, e não podia repudiar essa herança. Hoje, claro que se fosse coisas, digamos, dívidas se pode repudiar, mas não sei se essa pena se poderia repudiar, eu julgo que não. E é por isso que hoje aparece um nome na nossa Constituição que é um pouco estranho, mas está lá um dos artigos que diz: não é permitida a transmissão das penas. A primeira vez que nós lemos este artigo, achamos isto, está aqui qualquer coisa que não está a bater certo, mas alguém na vida de bom senso pensou que as penas criminais se pudessem transferir de uma pessoa para a outra, mas é que era essa a prática até ao século XVIII, a verdade é essa. Não era muito frequente, mas era uma prática que se utilizava, e para isso foi também estabelecido ali, e a nossa Constituição ainda tem isso hoje, da proibição da transmissão das penas, como se transmite um direito ou um dever de uma esfera jurídica para outra esfera jurídica. Portanto, temos essa primeira geração dos direitos, depois temos uma segunda geração ligada ao Estado Social, os direitos económicos, sociais e culturais. Começaram a aparecer, que têm várias origens. A origem mais remota é, porventura, a questão social, que foi um período muito turbulento, em fins do século XIX, quando o capitalismo, que na altura se acelerou com a Revolução Industrial, gerou graves desigualdades e a necessidade dos trabalhadores se protegerem de direitos que não tinham. Portanto, toda uma nova classe, um grupo profissional dos chamados operários, ou, por usar a expressão marxista, proletários. Portanto, isso gerou novos direitos que depois foram incluídos numa nova geração que nós chamamos globalmente direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, nessa altura, os direitos dos trabalhadores, nasce, aliás, o direito de trabalho, que não é uma criação da Revolução Liberal, mas é uma coisa posterior, mais tardia, e também depois, mais tarde, os direitos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à segurança social, já aí num ambiente diferente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E esses direitos depois têm vindo a multiplicar-se. Realmente, nos anos 60 apareceram os direitos ambientais, nos anos 70 apareceram os direitos, o direito em relação à privacidade e o uso dos computadores. Hoje até se fala de direitos digitais já numa outra perspectiva, até, aliás, na quarta Revolução Industrial, por causa da inteligência artificial. A terceira Revolução Industrial foi, de facto, essa relacionada com a utilização massiva e pessoal dos computadores, que só começou a partir dos anos 70. Ou direitos contra a manipulação genética, os direitos relacionados com a bioética. Portanto, há aqui uma série de novos direitos que vão aparecendo, ou direitos das minorias, não é questão importante, ou o reforço, eles já existiam, mas o reforço e uma nova atitude perante os direitos das mulheres. Portanto, há aqui uma série de questões novas. E porquê que agora, o que é que os direitos humanos têm a ver com isso? É que, na verdade, os direitos humanos não são bem em si coisas novas, porque os direitos humanos, em grande medida, eles dobram os direitos fundamentais que estão na Constituição. Portanto, se nós formos ver hoje os catálogos de direitos humanos, estou-me a referir ao direito internacional público, não ao direito constitucional, nós verificamos que o que está lá já estava, uma parte já estava antes nas Constituições, outra parte está nas Constituições e até pode haver alguns aspectos que estão lá, mas não estão nas Constituições. Então a pergunta é, mas então para que é que serve
estamos aqui a multiplicar os direitos, nós já temos esses direitos nas Constituições. Qual é o interesse dos direitos humanos? Porque esses direitos que estão consagrados no plano internacional nós chamamos de direitos humanos, nós chamamos de direitos fundamentais. Agora, às vezes na doutrina os autores possam usar esta expressão de uma forma, digamos assim, infixa, e até do ponto de vista jornalístico e político é mais forte a palavra direitos humanos do que direitos fundamentais. Mas eu tendo a usar com mais cuidado, portanto, se eu me estou a referir a direitos que estão nas Constituições, eu chamo de direitos fundamentais. Se eu me estou a referir a direitos que estão em textos internacionais, eu chamo de direitos humanos. Mas, na verdade, é a mesma coisa, em grande medida é a mesma coisa. Mas então, qual é o interesse dos direitos humanos? Pois é, essa aqui é a grande descoberta do pós-Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque a Segunda Guerra Mundial trouxe algo que nós achámos que não era possível que voltasse a acontecer, o genocídio que sucedeu com o povo judeu e com outros povos e com outros grupos que foram objeto de perseguições nazis e, portanto, no fundo, a facilidade com que os países que foram criados e foram moldados na Revolução Liberal se transformaram em ditaduras, rapidamente, a partir do princípio do século XX, aconteceu em Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Espanha, aconteceu em Portugal, em vários países, e, portanto, isto significava que, afinal, lá atrás, o iluminismo que tinha realmente aberto a porta aos direitos fundamentais, aos tais direitos naturais, mesmo tendo havido depois a positivação desses direitos nos textos, isso não serviu de nada porque isso não impediu que realmente pudessem surgir em força ditaduras altamente destrutivas da condição humana e espezinhando a própria condição humana. E, portanto, então percebeu-se que os Estados não podem ser deixados à solta. E então é preciso que os direitos humanos também sejam protegidos por uma instituição superior aos Estados e que traga algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Para já estar em textos que não são os Estados que fazem, porque às vezes os Estados, quando fazem constituições, podem fazê-las manipulando aquilo que é a verdade e fazem textos à sua medida e ao sabor das suas conveniências, porque é o próprio Estado, o seu poder constituinte, a fazer com aqueles que têm o poder, e se não for um Estado democrático, é fácil que o poder descreva o menor número possível de direitos, ou então descreva direitos que depois facilmente pode não aplicar. Então é preciso, para já, que eles sejam enunciados em textos que não dependem dos Estados, mas que são textos que são válidos no plano supranacional da ordem jurídica internacional. Esse é um primeiro aspecto. E depois, mais duas coisas muito importantes, pelo menos, é que esses direitos, ao serem declarados em textos internacionais, eles vão ser válidos para todos os países, adquirem a característica da universalidade. É verdade que os direitos fundamentais, quando foram descobertos pelo iluminismo, já tinham uma condição de direitos naturais, no sentido de o homem ser igual em toda a parte. Aliás, a Declaração Francesa é precisamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, do homem enquanto homem no sentido homo sapiens, como é óbvio, portanto, no sentido de um ser humano que tem direitos independentemente de qualquer outra condição ou de outra circunstância, e depois também os direitos que são próprios do ser humano enquanto elemento ativo de uma comunidade política, portanto, a cidadania, portanto, a humanidade, o caráter humano das pessoas, do ser vivo e a sua cidadania, portanto, direitos do homem e direitos do cidadão. Mas, realmente, essa característica perdeu-se porque as ditaduras foram, obviamente, reduzindo esse espaço de intervenção. E então, isso significou que o reconhecimento dos direitos humanos no plano internacional trouxe realmente como grande vantagem agora afirmar-se nesse plano que não depende dos Estados, digamos, a pertinência e a aplicação dos direitos a todo o mundo, independentemente das circunstâncias ou das culturas que esse mundo possa apresentar. Esta é outra vantagem. E já agora a terceira vantagem é o facto destes sistemas muitas vezes estarem garantidos por mecanismos processuais que possam fiscalizar o seu cumprimento. E, portanto, agora, mecanismos que já não dependem dos próprios Estados, nem dos seus tribunais, porque muitas vezes nas ditaduras não há separação dos poderes. Foi o caso da União Soviética, era evidente, não havia separação de poderes, como também não havia separação de poderes nos Estados fascistas. E, portanto, os tribunais eram apenas uma longa-manos do poder executivo e faziam aquilo que os políticos mandavam. A ideia da separação de poderes não está presente nem no constitucionalismo soviético, nem no constitucionalismo fascista. E, portanto, isso significava que, mesmo que os direitos estivessem declarados, não havia ninguém que os fiscalizasse, o seu incumprimento, a sua violação. Ora, aqui, uma vez que estes direitos não só estão consagrados num texto que não é manipulável pelos Estados, como, sobretudo, estes textos são acompanhados de estruturas de defesa da sua efetividade, de estruturas judiciais,
então aí sim temos aqui um salto de qualidade realmente que é muito significativo. Aliás, e a Europa aqui tem razões para se orgulhar, talvez não de outras coisas, mas não tem de se orgulhar dos fascismos que criou, infelizmente, foram criados aqui na Europa e depois em Portugal, mas tem a obrigação, como compensação, de se orgulhar de ter sido o primeiro continente a ter um sistema de direitos humanos, para já um primeiro sistema em que catalogou e declarou direitos humanos obrigatórios, através de um tratado, o Estatuto, no âmbito do Estatuto do Conselho da Europa, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1950, como ainda por cima o primeiro sistema a funcionar com um tribunal. Portanto, o primeiro Tribunal Internacional de Direitos Humanos foi o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, também desde essa data até hoje. Essa convenção já teve várias revisões, o protocolo 11 foi muito importante, hoje já vamos no protocolo, julgo, 16. O protocolo 11 foi muito importante porque veio reforçar os poderes do Tribunal e veio terminar com uma Comissão Europeia dos Direitos Humanos, que era um organismo administrativo intermédio cuja utilidade realmente se verificou que era nenhuma. E portanto, hoje, aliás, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é muitíssimo importante em muitas áreas, eu diria em todas as áreas dos direitos fundamentais para os Estados. Portanto, estas são as vantagens que, à partida, que foram sendo trazidas. Claro que depois o movimento da proteção internacional dos direitos humanos, que começa realmente do ponto de vista filosófico com novas teorias justnaturalistas e sobretudo personalistas depois da Segunda Guerra Mundial, claro, tem o seu primeiro momento através da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, portanto 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e portanto 3 anos depois de ter sido criada as Nações Unidas, com a Carta de São Francisco. Mas logo a seguir, precisamente, a Europa consagraria o seu sistema, porque o nível das Nações Unidas, o sistema só foi criado com 2 tratados muito importantes, chamados os Pactos Internacionais, um de Direitos Civis e Políticos e o outro de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Mas isso foi só em 66, portanto, a Europa já tinha avançado 16 anos antes, a partir de 1950, com uma convenção com direitos, mas sobretudo direitos de primeira geração e poucos direitos de segunda geração. Mas, portanto, depois também as Nações Unidas passaram a ter um sistema próprio, embora sem um tribunal, com essa deficiência, e depois assim nos outros continentes. Depois também a América, através da Organização Americana dos Estados Americanos, com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em 1969, e depois a África também, através do Pacto, através da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 1981. Depois, mais tarde, também criou um tribunal, precisamente num protocolo adicional. Portanto, isto é o panorama, digamos, da difusão da ideia de direitos humanos. Agora, do ponto de vista, concretamente, o que é que se anda aqui a fazer ao longo deste tempo todo? Claro que depois aqui há várias velocidades, mas, de facto, quem tem sido a grande locomotiva dos direitos humanos do ponto de vista internacional, embora a Europa tenha, de facto, a sua cota-parte e, digamos, de prestígio, porque começou esse mecanismo, mas a Europa não tem sido dos sistemas mais dinamizadores. Eles têm vindo, sobretudo, das Nações Unidas, que realmente aí tem tido um papel muito importante na afirmação de novos direitos humanos, quer, por exemplo, os direitos das mulheres, com programas especiais de empoderamento, como se diz, sobretudo nos países africanos, empowerment das mulheres, sobretudo em mundos mais machistas, isso de facto tem sido uma coisa muito importante. Os direitos das minorias, de várias natureza, minorias religiosas, minorias étnicas, minorias de orientação sexual, etc. Tudo isso tem sido também um campo de ação muito forte das Nações Unidas e sobretudo, também tomando nota da necessidade dos direitos também serem direitos económicos e sociais e, portanto, não há desenvolvimento sem direitos humanos também que possam permitir a saúde, que possam permitir a educação ou a cultura, portanto, os direitos humanos do bem-estar. Portanto, isto são tudo áreas, estas áreas mais recentes, elas são bem visíveis. Se verificarmos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão lá, nos 16 que lá estão, metade ou mais tem a ver com direitos humanos, se vocês verificarem. Claro que isto depois tem o seu reverso menos bom, que é que muitas vezes os direitos humanos podem suscitar políticas diferentes sobre os direitos humanos. E, portanto, os direitos humanos não são imunes à política. E alguns não são imunes à ideologia. E então aí perde-se o consenso e, de facto, aquilo que seria universal e que todos aceitariam pode perder realmente um consenso, porque há países que não aceitam certo tipo de políticas para consagrar e para cumprir certos direitos humanos. E isto é verdade até por uma outra razão. É que logo foi feita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos, agora usa-se mais a expressão, que não teve nenhum voto contra.
e nós estávamos já num mundo em que havia já dois blocos bem definidos, acho que já existiam antes, mas ficaram bem definidos, o chamado primeiro mundo, o mundo europeu e norte-americano, o mundo capitalista, o segundo mundo, o chamado mundo comunista, liderado pela União Soviética, o terceiro mundo seria o resto, aliás, criado por um movimento dos não alinhados a partir da Conferência de Bandung, que teve com vários países importantes, o Brasil, a Indonésia, o Egito e a Índia, mas que hoje está totalmente, digamos, desalinhado, se é que ele existe. Hoje as coisas estão mais complicadas do que isso, já não se fala bem em terceiro mundo, mas, na verdade, quando a declaração foi feita, foi um grande êxito, porque conseguiram ter votos contra de ninguém. Mas houve uma coisa muito importante que se fez, ou não, que, digamos, aguou um pouco a densidade dessa declaração. É que o mundo dos países islâmicos fez uma declaração alternativa. A Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem do mundo árabe. E, portanto, afinal, digamos, a cultura islâmica tinha uma resposta um pouco diferente daquela que era dada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem ler a Declaração Árabe dos Direitos Humanos verificará que pouco se nota, porque é quase tudo igual, mas o diabo está nos detalhes, não é? E há lá 2 ou 3 artigos que, embora não se perceba muito bem qual é que é a diferença em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois quando nós vamos aos países, acho que o professor Magalhães conhece muito bem, percebemos que há uma diferença gigantesca de uma palavra que é diferente no texto, mas depois na vida não é só uma palavra que é diferente. São várias páginas e vários livros que são diferentes em relação àquilo que estava escrito na Declaração Universal. E isso, como sabem, tem sido um fator muito importante de muitos desaguisados do ponto de vista da execução dos direitos humanos a nível mundial. Portanto, toda a questão dos direitos das mulheres, da igualdade, no mundo que tem uma religião islâmica muitas vezes de Estado, portanto, são Estados confessionais, quando não mesmo até teocracias, alguns países são teocráticos, e isso levanta uma série de problemas que não só, já não falo no plano da liberdade religiosa, estamos só a falar agora no plano dos direitos da igualdade e em matéria da proteção dos direitos das mulheres. Portanto, isto é um primeiro aspecto que eu queria aqui ver. Já agora queria chamar a atenção para outra coisa, porque às vezes isto parece um pouco confuso. É que nós hoje falamos muito também dos imigrantes, aliás é um tema também que eu proponho aqui à coordenação, também um dia para tratar disto, mas os direitos dos imigrantes não têm nada a ver com os direitos humanos. Os direitos humanos que podem proteger a pessoa de várias maneiras. A maneira mais antiga nem foi os direitos humanos, era a proteção diplomática, que era a proteção que o Estado pode dar quando um dos seus cidadãos está num país estrangeiro e onde lá esse Estado tem uma embaixada, pode dar uma proteção diplomática ao cidadão estrangeiro que lá está, ao Estado de férias, está lá a viver. Se tiver um problema, se lhe roubaram a carteira e ele quer levar para o seu país, não tem dinheiro, vai pedir dinheiro à sua embaixada que está naquele país. Isto é a proteção diplomática e é um dever do Estado proteger os seus cidadãos que estão no estrangeiro através das suas... É por isso que os embaixadores servem, às vezes não se percebem para pouco, mas ao menos façam isso, já não é mau. E, portanto, é essa a proteção diplomática, não é? Mas há outras coisas mais recentes, que são um pouco diferentes dos direitos humanos. Outra muito importante é a proteção do direito humanitário, que é diferente dos direitos humanos. O direito humanitário é apenas a proteção das pessoas, não em todos os direitos, mas numa boa maioria deles, em condições de exercício da guerra, quando há um conflito militar em curso. Aí também há direitos, nós não chamamos de direitos humanos, ou há pelo menos a proteção de alguns direitos humanos. Claro que o soldado que está a combater não tem direito à vida, isso não faz sentido, porque ele sabe que vai para a guerra, quem vai à guerra dá e leva, quem vai à guerra ou mata ou morre, não é? As coisas são assim mesmo. Portanto, o soldado não tem direito à vida quando vai para a guerra. Mas os prisioneiros já têm, porque se já estão prisioneiros já não são nenhum perigo para o exército agressor ou para o exército que acha que vai ganhar a guerra. Portanto, os prisioneiros também têm direitos. E os civis ainda mais, não tem nada a ver com a guerra, eles não podem ser objeto de atos de guerra, porque eles são civis, não são militares, não devem ser alvo das ações militares. Tudo isto são conquistas que têm vários graus, de várias fases, do chamado direito humanitário. Já estamos hoje, este ano, é um ano muito importante sobre isto, porque fazemos este ano 75 anos das Convenções de Genebra de 1949, que consagraram, não a primeira vez, mas reformularam bastante o direito humanitário. Aliás, ainda hoje o core business, o core do núcleo destes direitos está nas 4 Convenções de Genebra de 1949, com os depois protocolos adicionais de 1977. E outra coisa que aparece também parecida com esta, é o direito dos refugiados e dos exilados políticos, que também é uma coisa um pouco diferente. Aqui já é a necessidade que os Estados têm, o dever de proteger aqueles que fogem dos países de origem, onde lá são perseguidos
por violação da liberdade ou por violação da sua luta pela justiça ou pela democracia e têm que fugir, e eles merecem, obviamente, dos países que são democráticos, todo o acolhimento e toda a proteção, porque eles estão a lutar por uma boa causa, muitos são os mártires da liberdade, porque moram mesmo nos seus países de origem, outros conseguem fugir e esses devem ser acolhidos. E, portanto, isso é que é o direito ao asilo. Mas o direito ao asilo não há direito à migração, isso não existe. A migração económica, nós vemos a migração económica, os países têm todo o direito de controlar quem entra no seu território, faz parte da sua soberania. Se é um exilado, são obrigados a deixar entrar, no caso português, o artigo 33 da Constituição diz que o Estado português reconhece o estatuto do exilado político e é obrigado a acatar e a aceitar, mas não diz que é obrigado a receber qualquer imigrante, isso não diz. Agora, pode receber mais ou menos, conforme as suas políticas, não pode fazer de uma forma discriminatória, também não pode fazer expulsões coletivas de estrangeiros, o chamado refoulement. Há certas restrições, mas em realidade não há bem um direito à imigração, mas obviamente que os migrantes devem ser tratados com cuidado, com respeito, dentro de regras, que algumas têm proteção constitucional, mas não há bem propriamente um direito fundamental à migração. Mas com certeza que isso não quer dizer que não possa ser alvo de proteção em certos aspectos do contexto em que eles muitas vezes se inserem. Mas agora falamos apenas de direitos humanos. Agora, passando aqui para um outro assunto, já para não me alongar, que tem a ver com a questão da segurança. Ora bem, há pouco disse que o século XXI era o século da segurança, é verdade. Há também diga que o século XXI é o século da religião, ou das religiões, também é capaz de ser outra perspectiva possível. Ou talvez as duas coisas juntas, porque a insegurança às vezes vem de aspectos religiosos, a verdade é essa. O 11 de setembro foi precisamente um problema de insegurança provocado por uma radicalização religiosa. Até aí temos os dois temas até juntos. O 11 de setembro de 2001, ainda não eram nascidos, mas todos julgo que se recordam. Eu digo sempre isto cada vez com mais desgosto, porque realmente vamos envelhecendo, mas é assim a vida. As datas vão ficando mais no passado, ainda bem. Mas o 11 de setembro foi uma data muito importante porque mostrou um novo tipo de terrorismo. Não é que o terrorismo não existisse, já existe há muitas décadas, mas esse terrorismo é um novo terrorismo. E, portanto, o 11 de setembro gerou um alarme internacional muito grande, porque agora percebeu-se que a insegurança é uma insegurança global, uma insegurança num novo contexto, porque no contexto da Guerra Fria, a chamada guerra entre os dois blocos, o primeiro mundo e o segundo mundo, o bloco capitalista e o bloco comunista, apesar de tudo havia uma Guerra Fria. Porquê? Porque havia uma tensão, havia um ódio, mas o mundo ficava equilibrado porque havia um equilíbrio de ódios, havia o ódio igual de um lado e do outro, não é? Portanto, isto é como os vasos comunicantes, digamos, se tiver a mesma porção de água de cada um dos lados, isto fica equilibrado. Assim, se a porção de ódio for exatamente igual em cada um dos lados, isto fica equilibrado. Mas o problema é que, com a queda da União Soviética, esse ódio desapareceu, e esse ódio, digamos, espalhou-se por muitos outros Estados, e com isso espalharam-se as armas de destruição maciça, por exemplo, que é um problema, a chamada proliferação das armas de destruição maciça, como também aparecem coisas novas agora, além do terrorismo novo, esse jihadista, que de facto tem a sua primeira manifestação e depois tem muitas outras. Aliás, não pensem que a Al-Qaeda está sozinha, porque julgo que nem África, pelas minhas contas, a organização terrorista que mais gente matou em África, até hoje, foi uma organização terrorista na Nigéria, o chamado Boko Haram, para além daquela que agora trabalha, infelizmente, no norte de Moçambique, Al-Shabaab, é outra importante organização, como também o próprio ISIS, o Estado Islâmico, que, embora agora já bastante reduzido, mas ainda continua a fazer das suas. Portanto, há várias organizações que se têm multiplicado, embora a Al-Qaeda, de facto, foi aquela que ficou mais conhecida por ter estado realmente por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001. Mas, portanto, a questão do terrorismo é uma questão nova. A questão, depois, entretanto, que surge da questão da chamada ciberguerra e da cibercriminalidade, que é uma questão que, entretanto, com a digitalização da sociedade, passa a entrar também no contexto das novas ameaças que os Estados têm que, digamos, sofrer. A questão da criminalidade que se torna internacional, aliás, muitas vezes facilitada pela liberdade de circulação das fronteiras. Na Europa não há fronteiras. Agora até já temos aqui um comando, pelos vistos, uma célula do PCC, que é, aliás, a organização criminosa mais importante, talvez, do mundo, e sobretudo da América, que está assediada e que é chefiada por presidiários que estão numa prisão de São Paulo. Aliás, foi recentemente divulgada uma investigação em que foram apanhados cerca de 30 pessoas que pertencem à organização que estão já assediadas em Portugal. Portanto, já tem para exportação.
E, portanto, tudo isto são coisas novas. Isto tem a ver com a criminalidade nacional e violenta que se vai realmente ramificando. Aliás, o narcotráfico está outra vez a expandir-se. É verdade que houve ali uma altura em que foi contido, no tempo de quando Pablo Escobar foi apanhado e outros, El Chapo, etc. Acho que está na prisão nos Estados Unidos, prisão perpétua. Isso parece que estava um pouco resolvido, mas isso está outra vez a recrudescer. E está, sobretudo através do Brasil, que não é produtor, mas é um lugar de passagem muito forte para a África e depois para a Europa, sobretudo nas novas rotas do narcotráfico. E, portanto, são estas novas ameaças e isto implica que os Estados têm que tomar medidas para se defender. E, portanto, do ponto de vista da segurança, é evidente que há questões novas que têm vindo a ser suscitadas e, sobretudo, que levam à necessidade dos países se adaptarem a estas novas ameaças. E, além do mais, do ponto de vista internacional, também, a segurança tornou-se tão importante que forçou muitas vezes à mudança de um certo paradigma. Enquanto que a segurança era apenas uma segurança, antes de tudo isto, uma segurança centrada nos Estados, hoje nós dizemos que a segurança é uma segurança humana, não é que ela antes fosse desumana. Mas era uma segurança do Estado, não era uma segurança das pessoas. A segurança humana significa que é uma segurança das pessoas, dirigida às pessoas. Há uma certa personalização do conceito de segurança. Mas a palavra segurança humana vem referida num relatório do PNUD das Nações Unidas, que é uma agência das Nações Unidas, em 1994, e a partir daí tem sido sempre referida como um importante conceito, que vem no fundo mostrar que a segurança não é só apenas uma questão política ou militar do Estado, mas a segurança não é só do Estado, mas também das pessoas, das comunidades locais e regionais. A segurança não é só uma segurança de ausência de criminalidade, mas também é uma segurança ambiental, uma segurança económica, uma segurança alimentar, uma segurança energética, uma segurança de certeza no funcionamento do Estado e da Justiça. Portanto, uma segurança democrática, da própria democracia a funcionar bem. Portanto, há novas perspectivas da segurança que fazem parte deste conceito de segurança humana, que é hoje um conceito que se usa muito. Aliás, há um índice internacional para medir o grau de segurança humana dos países e, portanto, isso tem implicado, como imaginam, depois várias medidas que são tomadas ou a nível internacional, quando as próprias instituições ficam encarregadas de também perseguir, sobretudo, o terrorismo, e também ao nível nacional, com as restrições que muitas vezes estes novos fenómenos, as novas ameaças implicam para o direito das pessoas ao nível do Estado. E, sobretudo, nos últimos tempos, as coisas têm-se alterado bastante porque nós vivemos muito com base no direito à liberdade. A nossa Constituição tem esse direito no artigo 27, número 1, mas lá também diz que nós temos direito à segurança, direito à liberdade e à segurança. Portanto, e não são coisas antinómicas. Nós temos direito à liberdade e à segurança. Se fossem antinómicas, não estavam lá as duas, e parte do pressuposto que o seu Constituinte não comete erros, embora às vezes esse pressuposto possa ter algumas exceções. Por acaso sabem que há um erro de ortografia na nossa Constituição, não sei se sabiam. Estou a dizer isto porque hoje de manhã fiz um acordo do Tribunal do Tribunal dos Serviços Mínimos do SES. Lembro sempre deste erro, é que no artigo 57, quando a Constituição, número 3, quando a Constituição fala que quando há greve pode haver a imposição de serviços mínimos para acorrer a necessidades sociais imperativas, a palavra que lá está não é acorrer, é ocorrer. Mas que eu saiba, acorrer é um verbo e ocorrer é um verbo diferente. São dois verbos diferentes, mas, portanto, tem lá um errozinho ortográfico que eu, por acaso, corrijo nas minhas compilações, mas os outros ainda não digo nada a ninguém, que é para continuar a cometer o mesmo erro, porque da minha parte o erro já está corrigido. Mas está assim, é um erro, lá está. Portanto, necessidades sociais imperativas para ocorrer a necessidades sociais imperativas. Olha que bonito, isto faz todo o sentido, isto tem a total inteligibilidade que o português pode dar. Bom, mas, portanto, isto falar, digamos, das Constituições que têm hoje, nós hoje temos vindo a valorizar porque é pouco estudado. Nós temos sempre preocuparmos com a liberdade, os casos em que a liberdade pode ser restringida, limitada, não é? No tempo da Covid não se falou de outra coisa, não é? As pessoas podem ser postas em casa, fechadas, o confinamento que a Covid impôs, quer terapêutico, quer profilático, quer terapêutico, chamado, digamos, o confinamento, ou digamos, domiciliário, a contenção domiciliária, tudo isso, porque isto não está previsto no artigo 27 como uma exceção à liberdade. Ainda por cima era decretada não por autoridades judiciais, mas por delegados de saúde, que não são propriamente da PSP nem da GNR, mas na verdade eles estão a exercer ou exercem em certos casos poderes de polícia. Neste caso, de polícia sanitária, porque a polícia não é só contra os tiros. A polícia também tem uma dimensão de saúde pública.
digamos, a atividade de polícia também é uma atividade sanitária de proteção da ordem pública na versão de saúde pública e, portanto, por isso, até certo ponto, essas ordens eram legítimas. Portanto, aqui o ponto importante é que agora nós valorizamos a segurança também internamente, como direito humano, em várias coisas. Por um lado, como direito. E hoje as pessoas querem, sobretudo os países com mais dificuldade, valorizam mais a segurança. Não é por acaso que os brasileiros têm vindo a Portugal cada vez mais às levas intermináveis. Porque realmente o Brasil não tem conseguido, infelizmente, resolver o seu problema de segurança. Porque antes achava-se que a insegurança no Brasil tinha que ver com a pobreza, mas já se percebeu que o país, esteja em recessão, esteja em expansão, os crimes aumentam sempre. Portanto, não há uma relação entre pobreza, entre recessão e taxa de criminalidade. Não há. No Brasil não há. Na Europa há mais ou menos. O caso da pandemia foi um pouco diferente, porque a pandemia já estavam fechadas em casa e, portanto, o que aumentou foram os crimes informáticos. Mas abrandaram os outros crimes. Claro, o crime de assaltar as máquinas de multibanco deixou de existir porque não havia dinheiro nas máquinas de multibanco, as pessoas não iam à rua. Não iam levantar dinheiro no multibanco, também não tinham lojas onde gastar. Portanto, tudo se transferou mais para a via, digamos, informática, para a via digital. Mas, de facto, há essa relação, enfim, isso é uma matéria um pouco discutível, não escondo que a questão não é assim tão pacífica, mas há uma certa relação entre o desenvolvimento económico e a criminalidade. Aliás, quem fala muito disso é de uma escola chamada Escola Galesa do país de Gales, Abra Swift, que discute, digamos, uma certa concepção de segurança, uma certa concepção neomarxista, digamos, da segurança por contraposição a outras escolas, como é o caso da Escola de Copenhague. Portanto, e já foi agora na questão da segurança, portanto, a questão do direito à segurança, por um lado. Por outro lado, os Estados também tiveram que reformular a resposta que dão à insegurança e, sobretudo, à percepção de insegurança que os cidadãos têm. E isso significou o quê? Que, de facto, restringiram, por exemplo, o acesso à nacionalidade, por causa da insegurança que, porventura, possa advir, que é menos do que se julga, da imigração ilegal, por exemplo. É por isso que, quando alguém se naturaliza, antes não existia, é preciso provar que a pessoa não é suspeita de terrorismo. Portanto, quando há uma naturalização, o processo só pode seguir se houver um parecer não desfavorável dos organismos que dizem respeito à segurança nacional, ou seja, dito de outra forma, dos sistemas de informação, dos sistemas de inteligência do Estado. E, portanto, sem esse parecer favorável, as pessoas não recebem naturalização, embora de antes não era assim, de antes era só ter os anos, estar legal, saber português, toma lá a cidadania portuguesa. Agora já não é assim. Agora é preciso ver se a pessoa não é suspeita ou não constitui um perigo para a segurança nacional. E isso envolve outro tipo de considerações, enfim, podem ser mais subjetivas, mas também são importantes para a proteção do próprio Estado. Esta medida nem foi sequer inventada por Portugal, foi uma imposição da União Europeia a todos os países que, a essa altura, foram obrigados a mudar a sua legislação da lei da nacionalidade para impor este novo requisito em matéria de aquisição por naturalização dessa mesma nacionalidade. O mesmo se aplica também aos casamentos de facto, embora por acaso a legislação não o diga assim com essa clareza. Depois há um outro, e portanto também por outro lado, obviamente que as estruturas de segurança se aumentaram os seus poderes, novos funcionários, desenvolvimento dos serviços de inteligência, sobretudo para antecipar um pouco mais as disrupções de segurança, e tendo-se percebido que afinal o 11 de setembro de 2001 tinha sido uma falha de segurança, acho que já tinha sido antecipada por várias agências de inteligência norte-americanas, mas que não se comunicavam entre si. Se tivessem comunicado, aquilo não teria acontecido. E, portanto, todo o reforço de reorganização, de maior cooperação entre as polícias, entre as várias áreas da segurança nacional, militares, polícias e também serviços de inteligência. E, portanto, digamos, este é o panorama atual. Eu julgo que a Europa, ao fim destes anos todos, portanto, já passámos 23 anos do 11 de setembro de 2001, eu penso que a Europa conseguiu, e sendo vítima ela própria de vários atentados terroristas depois do 11 de setembro de 2001, portanto, recordo Espanha, Madrid, Londres, França, Bélgica, várias vezes, a Alemanha também, apesar de tudo, a Europa tem conseguido manter um ambiente de Estado de Direito Democrático com algumas restrições, aumentando as penas e aumentando o caráter punível de certos atos que não são habitualmente punidos. De facto, tem conseguido isso. E mantendo o Estado de Direito Democrático, porque a certa altura havia autores que duvidavam que se pudesse continuar a haver em democracia para combater convenientemente essas ameaças terroristas. E felizmente que isso não sucedeu. Continuamos a viver em democracia, com menos privacidade, sim,
aumentando também a videovigilância no espaço público, possibilitando as polícias de ter acesso aos metadados, por exemplo, outra questão também importante. Portanto, coisas novas que vão aparecendo, mas que vão reduzindo o campo da liberdade, é verdade, a nossa privacidade e outros direitos, mas também garantindo melhor esse direito à segurança a que todos nós aspiramos. Portanto, há aqui, digamos, dois caminhos, para terminar mesmo. Por um lado, a questão da segurança internacional projeta-se na segurança nacional, impondo algumas restrições aos países para poderem garantir também a liberdade e a segurança de todos contra aqueles que provocam essa insegurança, portanto, contra atos criminosos, atos militares ou atos que põem em causa a estabilidade de um país, e depois também reações internacionais, como o ativar de várias estruturas de cooperação entre os vários países, de cooperação policial, cooperação judiciária, cooperação de comunidades de inteligência. Tudo isso hoje tem um maior dinamismo que nunca se tinha visto antes do 11 de setembro de 2001 e sobretudo que agora tem sido também melhorado com a questão das outras ameaças novas. Eu referi-me a algumas, portanto a ciberguerra, a cibercriminalidade, a pirataria marítima, imaginem, também agora, eu pensava que era só na banda desenhada e do Pirata das Caraíbas, mas não, pelos vistos está mesmo na realidade. Até aqui muito perto, não é só lá no Estreito de Malaca ou lá no Golfo de Aden, também há aqui no Golfo da Guiné, que é aqui mais abaixo, também há. Ainda por cima Portugal, aliás falei disto até a semana passada na Madeira, fui lá fazer uma conferência, Portugal, imagina, não tem um crime de pirataria marítima. Então nós começámos os descobrimentos em 1415 e fomos os primeiros e não temos uma lei de pirataria marítima. Eu admito que isso fosse bom para não se aplicar a nós próprios, não é? Para os nossos piratas ficarem isentos de pena, mas o problema é que nós já não andamos na pirataria, os outros é que andam a fazer pirataria contra nós. Ou contra os outros que são legitimamente utentes do mar. Mas não temos, portanto, muitas vezes tem havido operações em que a Marinha Portuguesa até intervém, eu recordo a Operação Atalanta, no Golfo de Aden, mas depois os piratas são apanhados, mas não há como trazê-los, porque politicamente isso é incómodo, era só faltava agora também importarmos piratas, não é? Já como se importam computadores ou se importam televisões, agora importamos piratas, não julgo que a opinião pública seja muito favorável a isso. Mas, sobretudo, além do mais, é uma importação perigosíssima porque eles entram aqui e ficam imigrantes, porque não vão presos, porque não há crime de pirataria. Portugal não tem uma lei e ninguém fala disso. Portanto, eu também não sei o que é que os políticos andam a fazer. São entretidos a pôr cartazes à janela do Parlamento ou a fazer outras coisas quaisquer assim deste género, mas não fazem, de facto, aquilo que deviam fazer. Eu já julgo que o doutor Nuno Magalhães já não é deputado, pois não agora? Não, pois, porque se fosse, levava já aqui um recado. Olha, não se vê lá se não se esquece de apresentar um projeto de lei para ver se estabelecemos o crime de pirataria, porque ele não está consagrado no Código Penal português e eu acho que isso é uma coisa que é obviamente lamentável. É verdade que há depois sobre isso há pelo menos duas teorias. Há quem diga que sim, porque a pirataria está prevista na Convenção de Montego Bay de 1982, mas eu não sei como, porque na verdade o crime de pirataria é um conceito agregado de vários crimes, porque a pirataria pode ser o crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto, o crime de sequestro, o crime de violação da integridade física, ou de violação, se for o caso de mulheres a bordo, por exemplo, mas depois não há penas específicas. E há uns que dizem, mas eles podem ser apanhados em alto mar, são trazidos para Portugal e cá depois são punidos digamos, segmentadamente, conforme o crime que tenham praticado. Eu não sei se isso é assim muito viável, porque isso tem outro problema. É que a jurisdição internacional do Estado português só existe para os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. Ora, um homicídio simples não há princípio de extraterritorialidade. Em princípio não há. Sobretudo se o navio for estrangeiro, porque não há interesses nacionais a proteger, nem o interesse da vítima, nem o interesse do Estado que é vítima por esse crime. E, portanto, não são casos em que se aplique menos facilmente o princípio segundo o qual o Estado pode ser processualmente competente para julgar crimes praticados em território internacional, a bordo de outros navios, às que pertencem a outras jurisdições, e em relação às quais não há um princípio de jurisdição pró-universal como há. Isso é explicitamente, quer nos crimes contra a humanidade, quer nos crimes de guerra. Mas, portanto, estas são as minhas considerações. Agora vou-me calar, que está na altura, para ouvirmos o professor Nuno Magalhães e, claro, se for o caso, isso depois no fim, tenho que ter todo o gosto em responder às perguntas que queiram fazer. Muito obrigado pela vossa atenção e parabéns pela iniciativa.
É a minha vez, então. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar também